Você já parou para pensar que algumas pessoas conseguem terminar o seu trabalho inteiro antes do almoço e realizam muitas conquistas enquanto você não sabe nem dizer o que fez com o seu dia? Não é mágica. Pessoas eficientes seguem certas regras. Neste vídeo vou explicar 5 dessas regras do livro de Peter Drucker, O Gestor Eficaz. Drucker é considerado o pai da gestão moderna. Bill Gates disse certa vez que Drucker é o melhor especialista em gestão dos últimos 100 anos. Ele treinou líderes empresariais influentes em empresas famosas como a Procter & Gamble, a IBM, a General Electric e a Intel. Em 1966, ele escreveu este livro combinando todo o seu conhecimento sobre eficácia, gerenciamento de tempo e desempenho máximo. Recentemente, li esse livro buscando uma forma de aumentar minha própria eficácia, e aqui está um resumo das 5 lições principais. 1. Concentre-se em seus pontos fortes. Ignore suas fraquezas. Pessoas fortes também têm grandes fraquezas. Onde há montanhas, também há vales. Ninguém é forte em todas as áreas. Mas aí é que está. Se você quer resultados, ignore suas fraquezas. Tentar desenvolver seus pontos fracos é tolice e um desperdício de tempo. Em vez disso, foque nos seus pontos fortes, porque apenas os pontos fortes geram resultados. Este conselho vai contra o que a maioria de nós já ouviu. Por exemplo, quando criança, sempre ouvi coisas como: "Você não é bom em matemática, vá para o seu quarto estudar mais matemática." Anos depois, mesmo já adulto, sempre senti que deveria trabalhar meus pontos fracos e melhorá-los. No entanto, de acordo com Drucker, isso é uma tolice. O que você deve fazer é encontrar suas habilidades mais fortes e torná-las mais produtivas. Você só deve melhorar seus pontos fracos se estiverem relacionados ao seu caráter e personalidade. Fora isso, concentre-se em seus pontos fortes. Ele diz: torne seus pontos fortes tão fortes que suas fraquezas se tornem irrelevantes. Simplificando: pontos fortes, ouro. Fraquezas, poeira. Concentre-se no ouro. Entendeu? De verdade? Então vamos em frente. Agora você sabe que seus pontos fortes são importantes, mas como fazer para encontrar os seus? O primeiro passo é observar a si mesmo. Observe seu desempenho e seus resultados e encontre um padrão. Você pode começar com coisas simples, como, por exemplo, trabalho bem sozinho ou em equipe? Aprendo melhor ouvindo ou lendo? Trabalho melhor de manhã ou à noite? Quais as coisas que eu faço com facilidade e que parecem ser difíceis para as outras pessoas? Pessoas eficazes tentam ser elas mesmas, mas não fingem ser outra pessoa. Elas examinam seus próprios padrões para compreender seus verdadeiros pontos fortes. Pessoas eficazes também ajudam as pessoas ao seu redor a se concentrarem em seus pontos fortes. Não se engane, elas estão plenamente conscientes de que todos têm pontos fracos. Mas o que as pessoas eficazes fazem quando vem um ponto fraco de alguém? Elas não tentam melhorar essa habilidade. Em vez disso, elas criam um ambiente onde a pessoa possa usar seus pontos fortes. Por exemplo, João é um contador habilidoso, mas não é habilidoso em lidar com pessoas. Um empresário ou gestor eficaz não tenta aperfeiçoar as competências interpessoais de João. Em vez disso, ele encontra um espaço privado onde João possa fazer tranquilamente o que ele sabe fazer bem. 2. Gerenciando seu tempo. Se você for como eu, para você gerenciar o tempo significa olhar sua lista de tarefas e planejar como concluí-las nos próximos dias ou semanas. Pessoas eficazes não começam com suas tarefas, elas começam com seu tempo, não planejando, mas descobrindo como ele realmente tem sido usado. Aqui está o porquê. Nós humanos somos péssimos em controlar nosso uso do tempo. Isso significa que você não pode confiar na sua memória para saber com precisão como gastou as suas últimas 24 horas. O único método confiável é manter um registro. O autor diz: às vezes peço aos executivos que têm orgulho de sua memória que façam uma estimativa de como gastam seu tempo. Depois, deixo essas estimativas de lado enquanto eles registram de fato como gastam seu tempo. Quase não há semelhança entre os registros e o que eles dizem. Por exemplo, o presidente de uma empresa estava convencido de que seu tempo era dividido igualmente em 3 áreas: reuniões com a equipe sênior, interações com clientes importantes e atividades comunitárias. Contudo, um registro de tempo de 6 semanas revelou que ele quase nunca se envolvia nessas prioridades. Em vez disso, ele atuava principalmente como despachante, gerenciando pedidos de clientes costumeiros.
Quando viu os resultados, ele mal pôde acreditar. Foram necessários 3 registros para convencê-lo de que apenas os registros são confiáveis, não a memória. Outra razão importante para monitorar seu tempo é que o tempo é o nosso recurso mais escasso. Você tem menos tempo a cada dia que passa. Quando o recurso é escasso, você só tem uma opção: encontrar uma maneira de aproveitá-lo ao máximo. E o que monitorar seu tempo tem a ver com isso? Você provavelmente já ouviu o ditado: o que pode ser medido pode ser melhorado. É essa a razão. Ok, digamos que você monitorou seu tempo durante uma semana. Você já tem uma lista de tarefas nas quais você gasta seu tempo. E agora? O próximo passo é gerenciar seu tempo. Gerenciar seu tempo significa analisar sua lista e eliminar as tarefas improdutivas. Para fazer isso, faça 3 perguntas. 1. Se eu parasse de fazer isso, o que aconteceria? Se a resposta for nada, então pare. 2. Outra pessoa pode fazer essa tarefa tão bem ou melhor que eu? Se a resposta for sim, delegue. 3. Pergunte aos outros: o que eu faço que desperdiça o seu tempo? Depois de registrar a forma como usa seu tempo e eliminar os desperdícios, a etapa final é consolidar seu tempo em grandes blocos. Drucker diz que não é eficaz realizar suas tarefas aos poucos, em pequenos intervalos de tempo aqui e ali, mesmo que ao final totalizem um número significativo de horas. Ou seja, trabalhar 4 horas seguidas é mais eficaz do que trabalhar 15 horas, se essas 15 horas forem apenas a soma de 15 minutos aqui e 10 minutos ali. De acordo com Drucker, o intervalo de tempo ideal varia de meio-dia a 2 semanas. Sim, você ouviu certo. Até 2 semanas. Se você pensar bem, quem consegue fazer isso? Quero dizer, quem se concentra em uma coisa por 2 semanas e diz não para todo o resto? Eu admito, não é fácil. É provavelmente por isso que apenas algumas pessoas se tornam eficazes. 3. Faça a tarefa mais importante primeiro. Não dê atenção para a segunda mais importante ainda. Drucker diz: o mais importante primeiro. E a segunda coisa mais importante? Nem toque nela ainda. Se há um segredo para a eficácia, é a concentração. Pessoas eficazes sempre se perguntam: qual é a única coisa que devo fazer agora? Então, concentram todos os seus esforços nessa coisa e em nada mais. Pessoas que apressam e tentam fazer várias coisas só ficam ainda mais atrasadas. Até mesmo um malabarista só consegue manter várias bolas no ar por cerca de 10 minutos. Se ele tentar por mais tempo, logo acaba deixando todas as bolas caírem. Fazer uma coisa de cada vez significa fazê-la rápido. Quanto mais você conseguir concentrar, maior será o número de tarefas que conseguirá concluir. Este é o segredo das pessoas que realizam tarefas muito desafiadoras. Elas fazem apenas uma coisa de cada vez. Como resultado, precisam de bem menos tempo do que o resto de nós. Elas estabelecem um ritmo lento e sempre reservam tempo extra para imprevistos. A maioria das pessoas subestima o tempo que se leva para concluir uma tarefa. Elas sempre esperam que tudo dê certo, mas na maioria das vezes não dá tudo certo. O inesperado é a única coisa que você pode esperar com certeza. Pessoas eficazes, portanto, se permitem uma margem de tempo justa, além da que é realmente necessária. Aqui pode ser que você diga: ok, já entendi, faça uma coisa de cada vez, vá devagar e reserve algum tempo para acontecimentos inesperados. Mas como? Como faço isso se tenho uma lista de tarefas lotada? Veja como as pessoas eficazes fazem. Pessoas eficazes são mestres em criar uma lista do que parar de fazer, que você também pode chamar de lista do que não fazer. Essas pessoas são impiedosas ao identificar e remover tarefas que não produzem mais resultados. Drucker diz: decidir o que não deve fazer é mais importante do que decidir o que você deve fazer. Pessoas eficazes entendem que as tarefas e decisões de ontem, por mais sábias que tenham sido no momento, inevitavelmente se tornam a tolice e os problemas de hoje. Você tem que eliminá-las para poder destinar os recursos de hoje para amanhã. Isso é necessário para manter o controle de peso organizacional. Sem isso, a empresa ou a pessoa logo fica fora de forma e com um excesso de peso. Você precisa permanecer magro e musculoso, e excluir tarefas regularmente é a única maneira. Pessoas eficazes revisam periodicamente seu trabalho e se perguntam: se eu ainda não tivesse feito isso,
faria agora. Ainda vale a pena fazer essa tarefa? Se não, se livre dela. E aqui está o mais importante sobre a exclusão de tarefas ou projetos. Para fazer isso, você não precisa de inteligência, precisa de coragem. A tarefa que não é mais importante para você provavelmente é a prioridade de outra pessoa. Então, é preciso coragem para encarar essa outra pessoa e dizer: quer saber? Isso não está mais funcionando, então vamos parar de fazer. 4. Concentre-se na contribuição, não no esforço. Pessoas eficazes sempre se concentram na contribuição. Elas se perguntam: como posso contribuir para melhorar significativamente os resultados? Muitas pessoas se concentram no esforço que fazem e não nos resultados. Drucker diz que se você se concentrar apenas em realizar suas tarefas, você não será um líder. Não importa quão alto seja o seu título, mas se você buscar fazer a diferença e focar nos resultados, você é um líder. Não importa quão baixo seja seu título. Pessoas que não se perguntam como posso contribuir provavelmente estabelecem metas muito baixas e dão atenção para as coisas erradas. Agora você deve estar se perguntando o que realmente separa as ações orientadas para resultados daquelas orientadas para o esforço. Então, vou dar um exemplo. Tenho tentado contratar alguém para me ajudar a escrever roteiros para esses vídeos, para que eu possa resumir mais livros. A maioria dos candidatos que encontro falam sobre essas 3 coisas. Qual é o trabalho? Quantas horas precisarei trabalhar? E quanto vou ganhar? Recentemente me deparei com um candidato que também estava interessado na vaga, mas a questão é a seguinte: ao contrário dos outros, ele não fez as perguntas acima. Ele disse: vamos começar com um teste sem nenhum custo para você. Quero ver se você realmente gosta do resultado do meu trabalho. Se o meu trabalho lhe poupar tempo e duplicar as suas visualizações, então falaremos sobre o resto. Resumindo, ele entendeu que o resultado é o que importa. Ninguém na internet assiste um vídeo simplesmente porque alguém passou 100 horas produzindo conteúdo. Pergunte a si mesmo agora, honestamente, você se importa com quanto esforço foi necessário para fazer esse vídeo? Não, você não se importa. Na minha opinião, a abordagem deste candidato representa bem o foco nos resultados. E sim, você está certo. Ao focar nos resultados, você trabalhará mais do que o cara comum que foca no esforço, mas também ganhará muito, muito mais. 5. Concentre-se em tomar decisões eficazes. Pessoas eficazes não tomam muitas decisões. Elas se concentram nas mais importantes. Elas recuam, analisam o quadro como um todo e aí tomam uma decisão estratégica que automaticamente vale por 10 ou 15 pequenas decisões. Aqui estão alguns exemplos simples. Cozinhar todos os domingos fazendo o cardápio da semana inteira para não ter que ir ao mercado. Cozinhar e limpar todos os dias. Contratar alguém para cuidar de todas as pequenas tarefas administrativas em vez de ter que dar conta de todas elas. Aqui está outra característica de pessoas eficazes e seu processo de tomada de decisão. Elas não começam com fatos, elas começam com as opiniões e ideias dos outros. Por quê? Porque sabem que a decisão certa surge do desacordo, do choque entre opiniões diferentes. Pessoas eficazes, portanto, organizam através das divergências por 2 razões. 1. Assim, elas têm acesso a todas as alternativas possíveis, ajudando-as a escolher a melhor. 2. Assim, elas têm planos de backup caso a primeira escolha não funcione. Uma decisão sem um plano B é uma decisão fadada ao fracasso, por mais bem planejada que pareça. Ter alternativas significa que você nunca fica sem saída se as coisas vão mal. É bem difícil começar do zero e bolar um novo plano quando o plano original falha. Ter um plano B torna muito mais fácil seguir em frente. Finalmente, vamos resumir juntos as 5 lições que acabamos de discutir. Eu sei que vocês gostam de recapitulações rápidas, então aqui está. 1. Ignore suas fraquezas. É uma perda de tempo tentar melhorá-las. Identifique seus pontos fortes e torne-os produtivos. Ajude as pessoas ao seu redor a se concentrarem em seus pontos fortes também. 2. Primeiro, monitore seu tempo regularmente para poder identificar em quais tarefas você perde tempo. Depois, elimine essas tarefas que desperdiçam seu tempo e delegue o máximo que puder. Em terceiro lugar, consolide e crie grandes blocos de tempo para as tarefas que realmente importam. 3. Faça as coisas mais importantes primeiro. Ignore a segunda coisa mais importante por enquanto. Concentre-se no mais importante e o realize bem. Vá devagar e tenha uma margem de segurança para imprevistos.
Limpe regularmente sua lista de coisas a fazer para abrir espaço para novas tarefas e oportunidades. Escolha o futuro, não o passado. 4. Se você deseja ser eficaz em seu negócio ou trabalho, pergunte-se: como que posso contribuir que afetará significativamente os resultados? Sem perguntar: como posso contribuir? Existe o risco de direcionar seus esforços para as tarefas incorretas ou de baixo impacto. Lembre-se de que o valor está nos resultados que você alcança e não na quantidade de esforço que você investe. 5. Tome poucas decisões, porém estratégicas, que substituam muitas das pequenas decisões. Sempre que possível, discuta suas decisões com as outras pessoas e peça também a opinião delas. Na lição número 2, discutimos brevemente o gerenciamento de tempo. Se você quiser se aprofundar e aprimorar suas habilidades de gerenciamento de tempo, confira o vídeo que está aparecendo na sua tela. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a se tornar um pouco melhor. Obrigado por assistir!